Vamos iniciar mais uma apresentação em videoaula, conceitos básicos de química. Vamos estudar agora as mudanças de estado físico. Primeiramente, vamos lembrar que nós estudamos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A matéria pode se apresentar nesses 3 estados físicos. Contudo, a matéria também pode se transformar de um estado para o outro. Não existe nenhum material imutável. Qualquer material pode sofrer uma mudança de estado físico, dependendo principalmente de 2 fatores: temperatura e pressão. Nós vamos estudar principalmente o efeito da temperatura, mas a pressão também pode causar mudança de estado. Fique atento. Cada mudança de estado que a matéria pode sofrer recebe uma denominação. Então é importante que você esteja atento e não esqueça nem confunda cada mudança de estado. Quando o estado sólido passa para o estado líquido, nós temos a mudança chamada de fusão. Então, o que seria uma fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, uma pedra de gelo, quando está derretendo, está passando do estado sólido para o estado líquido. Nós temos uma fusão. A solidificação já é a passagem do líquido para o sólido. Quando você tem uma substância no estado líquido passando para o estado sólido, dá-se o nome de solidificação. Já a passagem do líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Vaporização, passagem do líquido para o estado gasoso. Mas preste atenção que a vaporização ela pode acontecer de 3 modos diferentes. Então, você tem aqui alguns tipos de vaporização, tá certo? Então, você tem a evaporação. Veja bem que a evaporação é um tipo de vaporização. A evaporação é aquela passagem, é aquela vaporização que ocorre de modo mais lento e natural. Você praticamente não percebe esta evaporação. Então, ela é a passagem mais lenta. Já a ebulição é outro tipo de vaporização que ocorre somente em certa temperatura, ou seja, a ebulição ela já não vai acontecer em qualquer temperatura, ela vai acontecer somente em uma determinada temperatura que foi denominada de ponto de ebulição. Tá? O ponto de ebulição é a temperatura na qual aquele material vai sofrer uma ebulição. Você pode ver como exemplo essa panela no fogo. A ebulição ela é mais rápida que a evaporação. Ela é mais agitada. Você percebe as bolhas, a agitação da água dentro da panela. Então você tem aqui o que nós chamamos de ebulição. Ou no teu cotidiano você diz que a água está fervendo, né? Essa é a linguagem do cotidiano. Essa fervura, na realidade, é a ebulição. Ela é mais rápida que a evaporação e ela só ocorre em uma determinada temperatura chamada ponto de ebulição. Se o material não chegar no ponto de ebulição, ele não ferve, ele não entra em ebulição. Vai acontecer somente a evaporação, que ela é mais lenta e natural e ocorre em qualquer temperatura. E o último tipo de vaporização é a calefação. Essa é a mais rápida, ela é praticamente instantânea e ocorre numa temperatura acima do ponto de ebulição. Preste atenção, acima, o material já está acima do ponto de ebulição quando ele entra em contato com a superfície aquecida. Aí você tem o que nós chamamos de calefação. Então preste atenção que a vaporização tem 3 maneiras diferentes, mas essas 3 maneiras trata-se da vaporização, passagem do líquido para o gasoso de 3 modos diferentes. A liquefação, também chamada de condensação, tá certo? Olha, liquefação, também chamada de condensação. Ela é a passagem do gás para o líquido. Quando uma substância gasosa passa para o estado líquido, você tem uma condensação ou uma liquefação, que acontece, por exemplo, na formação das nuvens.
as nuvens se formam através da condensação ou liquefação, tá certo? Preste atenção que o principal fator que causa essas mudanças, essas transformações, é a temperatura. À medida que você vai aumentando a temperatura, o estado sólido, que é o estado mais estável, mas o estado que tem menos energia, você aumenta essa temperatura, ele passa para o estado líquido, que é o estado intermediário, né? Quando você continua aumentando a temperatura, o estado líquido vai para o estado gasoso, que é o estado menos estável, né? É o estado que tem menor estabilidade e é o estado que tem mais energia, é o estado mais energético, porque você está aumentando a temperatura, você está fornecendo mais energia para o material. Então ele vai passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É importante você estar atento que essa passagem acontece com qualquer material que o homem conhece, dependendo da temperatura, do aumento dessa temperatura. Todo material possui o que nós chamamos de ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a passagem do sólido para o líquido, tá? Ou vice-versa, ao contrário, do líquido para o sólido, também é chamado de ponto de fusão. Você tem o mesmo nome para as duas transformações. O ponto de ebulição já é a passagem do líquido para o gasoso. Quando você aumenta a temperatura, chega no ponto de ebulição, o líquido vai virar gás, certo? Então você tem aí as mudanças de estado. Uma mudança de estado especial que temos também é a sublimação. Então perceba que a sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Você tem um sólido virando um gás ou um gás virando sólido. Esta transformação, que ela é uma transformação, vamos dizer, não tão comum, porque não acontece com qualquer material, já não é como as outras transformações, que todo material vai sofrer, mas a sublimação ela ocorre em alguns materiais apenas, essa passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido, como por exemplo as bolinhas de naftalina. Naftalina é uma substância orgânica. As bolinhas de naftalina estão no estado sólido e elas passam naturalmente para o estado gasoso. Então isso é um exemplo de sublimação. Outro exemplo, o iodo. Iodo também no estado sólido, ele passa para o estado gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido. É outro exemplo, mas não é qualquer material que sofre sublimação. São apenas alguns tipos. Eu citei dois exemplos, tá? As bolinhas de naftalina e o iodo. Vamos ver alguns exercícios como exemplo. Sistema na fase gasosa em relação ao sistema na fase sólida. Então ele está pedindo para você relacionar a fase gasosa em relação à fase sólida. São mais estáveis, são menos estáveis, mais organizados, mais frios ou menos energéticos. Se você lembrar o que nós já estudamos, a fase gasosa é a fase que é menos estável e aquela que tem mais energia. Esta é a fase gasosa. O estado líquido é o estado sempre intermediário, não é mais nem menos, não é isso? Então, como ele está falando da fase gasosa, é a menos estável e é a que tem mais energia. A alternativa certa seria a letra B. Fase gasosa é o estado menos estável. Vendo mais uma questão. Sistema na fase sólida. Então perceba que agora ele está falando do sistema na fase sólida. Em relação à fase líquida, né? Então se você lembrar de novo o que nós já estudamos, a fase sólida é a fase mais estável e a fase que tem menos energia. Então atento a essa informação, a alternativa correta seria o estado menos energéticos. Aqui, ó. O estado sólido é aquele que tem menos energia. O estado menos energético, a alternativa correta para marcar nessa questão.
Continuando mais um exercício. Julgue as afirmações a seguir referente às mudanças de fase da matéria. Indique as que estão incorretas. Então, preste muita atenção que a questão fala dos itens incorretos. Isso aí gera muita confusão. Então, cuidado, os incorretos. A fase gasosa é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma variável. Então, quando ele fala da fase gasosa, esse item contém um erro, porque ele fala que possui volume próprio. Então, está errado, porque a fase gasosa é aquela que tem volume e forma, todos dois variáveis. Tá certo? Então, esta é uma alternativa errada. Então, você já tem esta aqui para marcar, porque ele quer a incorreta. A 1 é incorreta. Fazendo a eliminação, você já elimina aqui a letra C, a letra E, porque a 1 está incorreta, então a 1 tem que estar presente na alternativa. O segundo item, é possível mudar a fase de agregação de uma placa de ferro de sólida para líquida. Então, ele fala que é possível. Sim, é possível mudar. Qualquer material que o homem conhece pode mudar o seu estado físico. Só chegar nas condições adequadas de temperatura e pressão, você vai conseguir mudar de estado. Então, é possível. Essa aqui está certa, porém não quer as certas, ele quer as incorretas. Então, a 2 você não vai entrar nas alternativas. Aí você já elimina, nesse caso, todas aqui, tá? Não estão todas incorretas. Então, você fica apenas com a letra A e a letra B para marcar. Vamos analisar o terceiro item. O terceiro item você consegue matar logo a questão sem ter que chegar no quarto nem no quinto item. Terceira, a fase sólida, está falando aqui da fase sólida, é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma própria, né? Está falando que a fase sólida possui volume próprio e forma própria. Então, esse item também está correto. A fase sólida, forma e volume são próprios, ou constantes, ou definidos, tá certo? Então, a terceira está certa, então ela não entra. Aí você já elimina a letra A, porque tem a terceira aqui, a terceira não entra como item incorreto. Então, a alternativa correta seria a letra B, tá certo? As incorretas são a primeira, a quarta e a quinta. Vamos só confirmar. A quarta, não é possível, então, veja que ele fala aqui que não é possível mudar a fase de agregação do ar atmosférico de gasosa para sólida. Então, ele fala que não é possível passar o ar atmosférico, que é uma mistura gasosa, né? São gases, para a fase sólida. Então, ele fala que não é possível. Isso está incorreto. Como eu já falei, é possível mudar qualquer material de estado físico. Então, isso aqui está errado, é isso, você tem que entrar. E a quinta também. A fase líquida é aquela na qual a matéria possui volume variável e forma própria. Está errado, está trocado. O volume, ele é próprio e a forma que é variável. Então, você tem aqui, tá? Só para confirmação mesmo, a resposta certa para marcar seria o item B. Chegamos ao fim de mais uma apresentação em videoaula.